Terceira coisa, a questão que não foi mencionada ali, que é o aterro, um absurdo, 3 milhões de metros quadrados, ou seja, o equivalente a 3 aterros do Flamengo de aterro. Isso é um absurdo. Quarta coisa, a questão das remoções. A maior remoção da história dessa cidade. Nem mesmo Pereira Passos conseguiria conceber, nos seus mais loucos delírios, tal situação. 15 mil famílias. Apesar do que foi falado pelo nobre representante, o doutor Rodrigo, aqui, o que está em jogo aqui é muito mais do que isso. Ele disse bem claramente que aquilo era apenas uma sugestão, mas existe a questão do gatilho e a obrigatoriedade. Então, nós estamos numa situação muito difícil. Além disso, gostaria de esclarecer um outro fator, que são de 6 bilhões de reais, que é o cerne de todas essas questões. Existem 2 projetos. Um projeto que foi apresentado, que tem um valor de 12 bilhões, com B mesmo. Esse projeto é o projeto que está sendo, pelo governo federal, aquinhoado, e um outro projeto que não prevê remoção alguma, que não prevê aterro na Baía de Guanabara algum, mas esse está sendo sublevado. Ou seja, o senhor queria fazer uma pergunta, né, que nós estamos abrindo para o debate, né? Assim, nós não estamos querendo uma outra então, palestra. justamente sobre tudo isso, eu gostaria que esclarecesse sobre todos esses aspectos legais e principalmente os humanitários que eu acabei de colocar. Muito bem. Muito obrigado. Bom, eu acho que as colocações que você fez foi bem pertinente. Eu queria pontuar o seguinte ponto. Quando a gente fala de audiência pública, né? Então, o que foi previsto? É previsto fazer audiência pública. Essas audiências públicas, normalmente, a agência tenta divulgar de forma correta. Pode ser que estejamos fazendo essa divulgação. Teremos que melhorar. Talvez, assim, é um ponto que nós temos que melhorar como chegar à sociedade os nossos atos, né? Fica o recado para que a gente tente melhorar essa forma de comunicação entre o governo, entre as ações da agência e a sociedade onde é afetada. Apesar de ter ocorrido essas audiências, elas ocorreram, teve os representantes da comunidade, teve representantes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, onde pontuaram bastante esse ponto trazido aqui. Inclusive, como resultado dessa audiência pública que ocorreu, advindo dessas contribuições que foram apresentadas na audiência pública, foi a decisão do governo de retirar a obrigatoriedade dessa terceira pista. Esse é um ponto que eu queria frisar bem. Essa terceira pista não é mais obrigatória. Agora, um ponto importante que Deixa eu terminar, depois você fala. Obrigado. Um outro ponto que foi dito, nós estamos aqui na casa de engenharia, casa de engenheiro. Então, assim, dentro de um estudo de engenharia, como você mesmo pontuou, tem várias soluções. O engenheiro é bom que eles nos permite nos dar várias soluções, vários caminhos a serem seguidos. Quando o governo federal ele teve as regras lá de como ele escolheu esse estudo, não foi a ANAC que escolheu o estudo, o governo federal ele seguiu umas regras e escolheu um estudo e nos passou, né? Uma vez que nos passa esse estudo, e de fato esse estudo previa lá sim essa terceira pista, essa questão do aterro, estudo, ok, estava previsto sim. Só que os estudos são estudos de referência, são estudos para dar um valor de outorga inicial. Esses estudos não são vinculativos. O privado, quando ele recebe, a concessionária, quando recebe esse aeroporto, quando ela recebe essa concessão, ela, como eu falei, ela nos apresenta um plano de investimento, né? E nesses planos de investimento que você vê a questão de
de construção, de onde vai ser feito o investimento, de uma forma ou de outra. Não é esse é apenas um referencial teórico para obter o valor de outorga. A questão, meu nome é Ibado Santos Silva, é bom que as pessoas que vão fazer uso do microfone falem o nome, porque o evento está sendo transmitido pela Web TV, né? Apesar de que tem uma plateia seleta aqui, existem outras pessoas assistindo pela Web TV, está sendo gravado também. Bom, meu nome é Ibado Santos Silva, sou chefe da Divisão de Engenharia Ambiental. Mas a minha pergunta aqui é a respeito da conexão que haverá do aeroporto com o centro da cidade. Existe um projeto da Universidade Federal do Rio de Janeiro em relação a um aeromóvel para ser colocado de lá do Fundão até o centro da cidade. O Maglev, exatamente, o Maglev. Isso vai ser considerado? O acesso ao aeroporto tem duas coisas. A concessão, quando a gente faz a concessão, de um sítio aeroportuário. A forma do acesso a esse aeroporto, ela não entra não faz parte do objeto de concessão. Ela fica entre os governos locais, essa forma de acesso, como se dará o acesso. Um ponto de integração que teve muita discussão foi a questão do trem de alta velocidade, né? Esse sim, como já é um projeto do governo federal, aí ele vem em discussão, que é o trem de alta velocidade, que sai lá de Campinas, sai de Campinas, passa em Guarulhos, e de Guarulhos chega até Galeão. Então, esse acesso de como é feito a conexão entre o aeroporto e o trem de alta velocidade, esse ele foi discutido no projeto. Eu só queria esclarecer, o tema da palestra é privatização dos aeroportos do Galeão, do Rio de Janeiro, e Confins em Belo Horizonte. Então eu pediria aos companheiros que procurassem fazer as perguntas voltadas para o tema do assunto. A minha pergunta é pertinente a isso, pelo seguinte: nós aqui acompanhamos algum processo de concessão e de privatização. E as normas estabelecidas, o fazer, quer dizer, há um compromisso com investimentos. A pergunta é: se esses investimentos não forem feitos, e naturalmente acho que quem fiscaliza isso é a própria ANAC, né? Qual é a consequência? O que acontece, por exemplo, há uma obrigação ali de se investir e esse investimento não é realizado. Dentro do contrato de concessão, quais são as medidas que podem ser tomadas? Por exemplo, retomada da concessão, multa, tem alguma... esclarecer isso? Perfeito, pergunta bem pertinente. De fato, não basta apenas a gente dizer que tem que fazer um investimento se não der um sinal adequado, se não tiver uma forma de cobrança adequada em cima do privado, senão ele não faz. O que nós temos no contrato? Um dos pontos, um dos incentivos que tem é o seguinte: um deles é a questão do fator Q. Então, que é o fator de qualidade, que, como eu disse, ele pode ser até menos 7,5 negativo. Então, quando você tem uma lista de investimentos obrigatórios, aí a concessionária vai fazendo aqueles investimentos. Esse é um tipo de contrato de concessão de resultado. A gente não olha o meio, a gente não olha como ele está fazendo. A gente olha ao fim o que ele fez, se ele fez o que estava previsto no contrato. Então, por exemplo, tem nas Olimpíadas, até as Olimpíadas ele tem uma série de investimentos obrigatórios que tem que fazer. Há um acompanhamento por exemplo, nas atuais concessões, a cada 2 meses, a ANAC vai em loco verificar esses investimentos, faz o acompanhamento, mas como é um contrato de resultado, ao fim do período previsto para a construção de um embarque, para a ampliação da área de embarque, para a construção de um finger novo, então, ao fim do período,
você observa isso e vê se ele cumpriu ou não. Se ele não cumprir, você tem a questão de multa que pode ser aplicada e especificamente, nesses casos das concessões aeroportuárias, é um sinal muito forte. É uma multa, eu não lembro o valor aqui de cor, mas é uma multa muito pesada, assim, que está previsto no contrato, que se ele não cumprir, é quase que ele tem que cumprir, porque o valor da multa vale muito mais do que os investimentos que ele está fazendo. Então, é um sinal para ele cumprir. E o outro principal é essa questão do fator Q, que ele tem que fazer o investimento e manter a qualidade. Se ele faz o investimento, a demanda aumenta, a qualidade diminui, ele tem que ampliar de novo o investimento para manter aquela qualidade que o usuário demanda dos órgãos do governo. Então, são esses dois principais pontos, o fator Q e a multa. Esses são os principais pontos de tentar controlar essa questão dos investimentos. Agora, legalmente, você tem outras ferramentas, né? Como você falou, existem vários dentro da lei de concessões, na lei 8987, várias ferramentas para você poder fazer com que ele cumpra. Bom, senhor presidente, demais membros da mesa, eu não quero fazer outra palestra, mas para fazer perguntas, precisa se fundamentar um pouco para as perguntas fazerem sentido. Meu nome é Abílio Tosini, sou sócio aqui do Clube de Engenharia. A questão da engenharia, ela perpassa por outras áreas, a área social, que implica em remoções para se fazer as obras de engenharia, as questões ambientais, os bens naturais que estão sendo necessários ser removidos, lá na Ilha do Governador, para se fazer essa ampliação do aeroporto do Galeão. E eu entendo até que o Clube de Engenharia deveria propor um debate com um outro ator, que é o governo. Parece que o governo encomendou para a ANAC um modelo de licitação, mas foi o governo que já tinha definido onde ia se dar a ampliação da necessidade, da capacidade de maior mobilidade aérea, né? Poderia ter sido decidido, por exemplo, a partir de um estudo de engenharia mais profundo, que a melhor solução não seria ampliar o Galeão, e sim construir um outro aeroporto nas proximidades do Grande Rio. Então, o que eu quero colocar como desafio para o Clube de Engenharia, convidar elementos do governo, agentes do governo, para se fazer o debate deste modelo que nós, brasileiros, estamos enfrentando. Tem-se uma demanda pontual, que é a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, aí nós saímos fazendo um monte de coisa. Será que para o Brasil, enquanto nação, Estado, população, território e governo, a gente tem que continuar operando desta forma, hein, senhor presidente, e membros dessas divisões técnicas do clube? Nós temos que questionar que nós temos que parar de sair apagando incêndio para necessidades de empreendedores que vão ganhar muito, que são basicamente os meios de comunicação, com esses eventos de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, e nós temos umas ampliações feitas, talvez que não sejam a real necessidade do Brasil enquanto país, para a sua vida, não para esses dois eventos, mas para a sua vida do seu dia a dia. Né? Então, as perguntas que eu vou fazer primeiro, colocar esse desafio para o Clube de Engenharia promover um evento dessa natureza, que discuta com mais profundidade o modelo que nós estamos sofrendo, nós do Rio de Janeiro estamos sofrendo. Decide que tem que ter um novo autódromo, aí vem já decidido previamente que o lugar é em tal lugar. Decide que tem que ter um campo de golfe, que tem que ser em cima de uma área de preservação permanente, removendo florestas e tudo mais. Então, vou procurar concluir para não me alongar muito. Mas em relação a essa questão do modelo privatização dos aeroportos ou gestão pela própria Infraero. Aqui, me parece que a única coisa líquida e certa é o retorno do capital de 6,42% ao ano. Ou sei lá, retorno de 6,40%. Eu participo de um fundo de pensão que me garante um retorno que é considerado excelente de 6%. Quer dizer, o capital privado aqui, nesse modelo que a ANAC está gerenciando, vai garantir o lucro certo. É a única coisa que eu vejo aí. A pergunta do Alcebiades. Está garantido que ele vai ter penalidade se não cumprir o que está sendo pactuado? Está garantido? Qual é a penalidade? Quem vai sofrer se o empreendedor for multado?
O capital dele vai estar garantindo, esse capital que ele tem que garantir, que ele tem que apresentar, vai estar garantindo que ele cumpra, que ele honra a parte que lhe cabe? Então, me parece que a única coisa que, nesse modelo que a ANAC está apresentando para nós, brasileiros, é que nós, usuários dos voos, vamos garantir um lucro certo de 6,42 para o capital investido. É a única coisa. O resto tudo é risco para a população. O único que não tem risco aqui é o capitalista que vem investir nesse modelo de privatização. E nós sabemos que os brasileiros que vão trabalhar nesse modelo vão ser pior remunerados do que os brasileiros que hoje trabalham para a Infraero. Isso eu tenho certeza. Porque o capital privado não vai dar a mesma qualidade que a Infraero hoje dá, não vai garantir as mesmas remunerações para os trabalhadores que operam os aeroportos hoje e ainda garantir a sua fatia de lucro certo de 6,42 sem nenhum risco. Então, eu gostaria que você tecesse comentários, se bem que eu entendo que isso é mais uma questão que o governo federal tinha que responder, por que adota este modelo, por que vem com essa solução apressada para atender 2 eventos, não apresenta a real necessidade do país como população, território e governo. Mas eu entendo que você pode responder, tentar responder, uma vez que é você que está aqui e não o representante do governo federal. Senhor presidente, o senhor me permitiria fazer uma parte? Eu sou Luiz Fernando Santos Reis, sou presidente executivo da AERJ, Associação de Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro. Eu queria pegar um gancho antes do Rodrigo para tentar colocar algumas coisas em função da palestra do colega. Eu sou engenheiro também. Primeiro, a recuperação do Galeão, a ampliação do Galeão e de Confins, independem da Copa do Mundo ou da Olimpíada. Pode haver coincidência. O Galeão já é um caos há muitos anos. O Galeão é considerado um dos piores aeroportos do mundo. Ele não atende o mínimo de necessidades para nenhum passageiro. Você chega lá, não tem escada rolante, não tem elevador, não tem banheiro, e você leva 2, 3 horas numa fila de desembarque. Então, você ampliar o Galeão ou modernizar o Galeão é para o bem da população que usa o aeroporto, e não em função de Copa do Mundo ou Olimpíada. Já era uma demanda que devia ter sido atendida há muito mais tempo. Ela pode ter sido uma coincidência de estar sendo executada, mas ela é extremamente necessária. Esse ponto, eu já discuti isso em Brasília há muito tempo, da necessidade de que houvesse uma reforma no Galeão. Até hoje, os volumes de investimento aplicados pelo governo para a recuperação do Galeão são completamente insuficientes. Então, esse é um aspecto. Por que passou para a iniciativa privada? Passou para a iniciativa privada, não é o lucro de 6,46, eu represento a iniciativa privada. Na minha vida inteira eu trabalhei como empreiteiro na iniciativa privada. Eu diria só o seguinte: quais são as melhores estradas do Brasil?